Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A reforma trabalhista foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado agora há pouco. Tribunal Superior Eleitoral retoma julgamento do processo que pede a cassação da chapa Dilma Temer. Os detalhes a partir de agora e muito mais, serviços e muitas informações aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando justamente sobre essa aprovação da reforma trabalhista na CAE, Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Foi agora há pouquinho, alguns minutos atrás, que o texto principal ali da proposta foi aprovado na comissão. Uma reunião que continua e que é longa, né? Quem vai contar os detalhes pra gente é Mariana Jungmann, nossa setorista aqui no Senado Federal. Mariana, boa noite. Uma reunião que começou 10 e pouca da manhã, a aprovação agora há pouco. Exatamente, Rosiane, foi aprovada por 14 votos a 11, uma votação ali um pouco justa, mas até melhor do que se esperava 13 a 11, então com um pouco mais de folga. E essa reunião que começou às 10 horas da manhã, Rosiane, e teve hoje a leitura de 3 votos em separado de senadores oposicionistas. Só o senador Paulo Paim levou 3 horas na leitura do seu relatório, depois foi a vez da senadora Vanessa Graziotin e ainda a senadora Lídice da Mata lerem seus pareceres, todos pedindo a rejeição da proposta, que não foram acatados. Foi aprovado então o relatório do senador Ricardo Ferraz. Aí só para fazer uma observação, né, Mariana, essa questão do voto em separado é meramente para marcar posicionamento ali no plenário, porque embora se gaste ali 3 horas, como foi o caso dessa leitura desse voto em separado, por exemplo, não é um voto que é apreciado depois, ele serve para marcar terreno, porque o que é votado ali é o relatório, é o que entra na votação. Exatamente. Que é o que foi aprovado agora. O voto em separado é como se o senador dissesse assim: olha, não concordo com esse relatório, quero deixar claro e quero propor aqui uma outra discussão. Mas nesse caso, o relatório do senador Ricardo Ferraz tinha preferência sobre todos os outros e aí foi aprovado. Então, os senadores estão agora, Rosiane, na comissão, discutindo os destaques, as propostas de emendas ao texto, de modificações ao texto de Ferraz, que é um texto que a gente lembra, propõe a aprovação integral da reforma, conforme é enviada aqui pela Câmara, porém solicitando ao presidente da República o veto a 6 pontos da reforma trabalhista. E aí, depois que essa votação for concluída hoje, a reforma começa então a tramitar na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, de Assuntos Sociais do Senado, e depois segue para a Comissão de Constituição e Justiça antes de ir a plenário. Então ainda tem uma tramitação, tem alguma previsão de prazos? Os governistas em especial costumam fazer essa projeção de prazo? A expectativa, Rosiane, é que a reforma esteja pronta para ser apreciada no plenário no começo de julho. A gente lembra que o Congresso entra em recesso ali por volta do dia 17 de julho, então a expectativa é que já na primeira semana de julho a reforma esteja pronta para ser apreciada no plenário, podendo ser votada antes do recesso parlamentar. E agora há pouco a gente estava acompanhando essa reunião, né, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Na hora que a gente se direcionou aqui, né, para a apresentação do jornal, o embate que estava ocorrendo era se os destaques seriam votados em bloco ali, tudo de uma vez só, ou em pacotes, digamos assim, ou se seria um a um. A gente saiu, estava nessa discussão, então é possível que ao longo do programa a gente ainda traga outras informações, né, Maria? E lembrando que o presidente Eunício Oliveira, inclusive, adiou um pouquinho o início da ordem do dia no plenário do Senado, justamente porque estava ocorrendo aí esse debate da reforma trabalhista na comissão. Ainda falando de reforma, hoje o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, voltou a falar sobre a reforma da Previdência, aquela que tramita aqui na Câmara dos Deputados. A trabalhista, você sabe que já foi aprovada aqui na Câmara dos Deputados, agora tramita no Senado, depende de votação de maioria simples. No caso da reforma da Previdência, é uma proposta de emenda constitucional que depende ali de uma votação com quórum qualificado, 3/5 de votação, quer dizer, uma votação muito mais expressiva de 308 deputados, por exemplo, no plenário da Câmara. Hoje, Rodrigo Maia disse que na próxima semana vai definir esse calendário de votação da reforma e ele toda semana tem as reuniões com os líderes partidários. Dentro da base governista, essa votação da reforma trabalhista no Senado é vista como uma forma de dar um fôlego para que seja retomado esse debate sobre a reforma da Previdência, embora sejam assuntos distintos, para que seja retomado esse debate aqui na Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia, portanto, foi indagado hoje sobre isso, falou sobre esse calendário que vai decidir na próxima
próxima semana e ressaltou a necessidade de tocar as reformas em relação às prioridades para avançar na economia do país e retomar a geração de empregos. Vamos acompanhar o que disse Rodrigo Maia. A Câmara sabe que para que a gente possa tratar da redução do desemprego, da redução das desigualdades, da recuperação da economia, a gente tem um tema que é fundamental, que é reorganizar a Previdência brasileira. Então, não adianta a gente fugir de um dado da realidade. O déficit da Previdência é crescente e ele inviabiliza investimento. Olha aí, a gente continua nessa linha de prestação de serviços aqui para vocês. Quem tem os detalhes agora, com informações, quem aliás todos os dias, desde que começou ali a fazer esse período de férias da Carolina Pimentel, vocês devem estar com saudade da Carol, mas o Marcelo Brandão está aqui todos os dias garantindo, marcando presença e garantindo informações de prestação de serviço para você. Marcelo, boa noite. Boa noite, Rosiane. Começaram hoje as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, do segundo semestre de 2017. Até a próxima sexta-feira, os estudantes interessados podem consultar as bolsas oferecidas e se inscrever na página do ProUni na internet. O ProUni é voltado para estudantes da rede pública ou bolsistas integrais de escolas particulares. Só pode participar do processo seletivo o candidato brasileiro que não tenha diploma de curso superior e que tenha feito o Enem de 2016. O site do ProUni é o prouniportal.mec.gov.br. E termina amanhã o prazo para os empregadores domésticos fazerem o pagamento do documento de arrecadação do E-Social, referente a maio. O documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas pelos empregadores. Para a emissão da guia unificada, o empregador deve acessar a página do E-Social. O endereço do E-Social é portal.esocial.gov.br. Rosiane. Obrigada, Marcelo Brandão. E a gente sempre reforça, na agência também você confere as informações, agenciabrasil.abc.com.br. Olha, a gente tem notícia hoje sobre o volume de saques das contas inativas do FGTS. Quem traz os detalhes para a gente é Jéssica Gonçalves. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Rosiane. A Caixa Econômica Federal antecipou mais uma vez o calendário de saques das contas inativas do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Quem nasceu em setembro, outubro e novembro, que tinha o saque previsto para o dia 16 de junho, poderá receber o pagamento já no próximo sábado, dia 10. A medida foi anunciada hoje pelo presidente da Caixa, Gilberto Occhi, em coletiva na sede do banco aqui em Brasília. Mais de 2.000 agências da Caixa estarão abertas no dia 10, a partir das 9 horas da manhã até as 3 da tarde. Nesta fase serão pagos quase 11 bilhões de reais para 7 milhões e meio de pessoas. De segunda, dia 12, até quarta-feira, 14 de junho, as agências de todo o Brasil vão abrir 2 horas mais cedo. Lembrando que o calendário da Caixa para o saque das contas inativas do FGTS vai até o dia 31 de julho. O presidente do banco da Caixa, Gilberto Occhi, afirmou que esse prazo não será estendido. Vamos acompanhar. Não há hipótese alguma, nem na medida provisória e nem na aprovação da medida provisória, alongamento do prazo de 31 de julho. Se o trabalhador não sacar esse valor até o dia 31 de julho, ele também não perde nada, esse valor vai estar na sua conta corrigindo normalmente e ele vai poder fazer uso dentro das regras do próprio Fundo de Garantia. Entre os dias 10 de março e 2 de junho, a Caixa já pagou mais de 27 bilhões de reais referentes às contas inativas do FGTS. E a expectativa do governo é que até o final de julho sejam pagos quase 40 bilhões de reais. Rosiane. Jéssica, obrigada. E olha só quem está do meu lado aqui com um sorriso com essa notícia, gente, dessa antecipação. Mariana Jungmann, você está com cara de que já vai ter direito a esse saque, fala a verdade. Pensa numa satisfação, Rosiane, porque além de tudo, pretendo viajar no feriado, e aí o meu saque ia ser só no dia 16, então agora tô felizinha com essa notícia. A Jéssica foi falando, gente, contar os bastidores aqui para vocês, nossa, daqui, da cobertura nos
corredores do poder. A Jéssica foi falando e Mariana foi sorrindo, aliviada. E aí eu olhando assim, Mariana, esse saque teu tá nesse pacote, né? E está. E aí ainda tem essa história do feriado, bom demais, né? Pois é, um dinheirinho, não é nenhuma fortuna não, mas um dinheirinho com o qual a gente não está contando é sempre muito bem-vindo. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Então, bom proveito com o saque. E olha, o alerta aí, que é o que a Jéssica ressaltou, inclusive com a fala do presidente, é de que realmente não vai haver prorrogação de prazo. Então, fica atento aí para você também continuar nesse sorriso, igual o da Mariana Jungmann, e conseguir fazer o seu saque. A gente segue no noticiário e agora a gente conversa com Daniele Popov, na redação da TV Brasil. Dani, hoje você tem informações a respeito de sanção de lei na área de transportes. Conta pra gente. Isso mesmo, Rosiane. Boa noite para você, boa noite a todos. Foi sancionada com 4 vetos a lei que estabelece diretrizes gerais para prorrogação e para relicitação de contratos de parcerias nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário. A nova legislação será aplicada em apenas empreendimentos públicos relacionados ao Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Pela lei, a formalização da prorrogação do contrato de parceria dependerá de avaliação prévia e favorável do órgão ou entidade competente, levando em consideração a capacidade do contratado de garantir a continuidade e a adequação dos serviços. O texto aborda também como deverá ser feito o processo de relicitação para a prestação desses serviços nas situações em que as empresas demonstrarem incapacidade para cumprir as obrigações contratuais ou financeiras. Rosiane? Obrigada, Daniele Popov. Agora a gente vai até a redação da TV Brasil no Rio de Janeiro conversar com Maurício de Almeida sobre vários assuntos. Ô Maurício, toda vez que eu vou falar contigo não é a notícia boa, né? Eu tenho certeza que um dia vai ser, mas hoje a gente estava falando aqui, comemorando a questão do dinheiro do FGTS. Infelizmente aí no Rio de Janeiro a situação é o contrário, é falta de dinheiro, é servidor passando por vários problemas em relação justamente à questão das contas. Boa noite, como é que ficou aquela situação da votação na Alerj? Boa noite, Rosiane. Um dia vamos chegar com notícias boas, a economia do Rio de Janeiro funcionando bem, servidores públicos com todos os salários em dia. Tenho certeza que um dia eu vou dar essa boa notícia. Espero que não demore muito. Hoje, na Assembleia Legislativa do Rio, foi aprovada uma lei que pode ajudar o Rio de Janeiro a tentar colocar suas contas em dia. Na verdade, foi aprovada a entrada do Estado do Rio de Janeiro no plano de reajuste fiscal do governo federal. Foi uma votação fácil para o governo do Estado, por 50 votos a 9. Essa votação foi fácil porque antes do início dela, o governador Luiz Fernando Pezão reuniu sua bancada com os líderes da oposição e aceitou alguns ajustes nesse projeto. São 3 emendas que o governo cedeu para conquistar votos da oposição. Essas emendas, por exemplo, garantem que qualquer empréstimo que o governo do Estado conseguir será destinado prioritariamente para o pagamento dos salários dos servidores que estão atrasados. Também autoriza o governo do Estado a convocar servidores públicos que foram aprovados em concursos realizados até o dia 17 de junho de 2016, quando o governo do Rio de Janeiro decretou o estado de calamidade financeira. E a outra emenda também prevê a garantia dos servidores, garantia de direitos trabalhistas para os servidores, com o pagamento de triênio, que é um reajuste concedido a cada 3 anos automaticamente para os servidores, e da licença-prêmio. Com esse acordo feito no Colégio de Líderes, o projeto foi levado para o plenário e aprovado com essa facilidade. Agora, o caminho é o seguinte: o governador Luiz Fernando Pezão, com a autorização que recebeu da Assembleia, tem um prazo de 1 mês para elaborar o projeto de recuperação financeira do Rio de Janeiro, que vai incluir, por exemplo, a privatização da SEDAI, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos, a redução de incentivos fiscais, a reforma da Previdência Estadual e também um veto a reajustes salariais e a concursos públicos. Por exemplo, os salários dos servidores vão ficar congelados enquanto durar esse programa de recuperação fiscal do Rio de Janeiro, que depois de aprovado na Assembleia, vai para a sanção do presidente Michel Temer, que tem que assinar o programa para o Rio finalmente passar a fazer parte desse programa. Isso deve durar aproximadamente 1 mês. Sendo assinado pelo presidente Michel Temer, o programa tem a validade de 3 anos e pode ser renovado por mais 3 anos. O principal benefício para o Rio de Janeiro é o congelamento do pagamento das dívidas com a União, que, segundo as contas aqui do governo do Estado, vão dar um alívio nas contas de cerca de 62 bilhões de reais por ano. Rosiane. Ô Maurício, agora teve também decisão hoje referente a bloqueio de contas, né? Que é um dos desdobramentos dessa crise toda financeira do Rio de Janeiro, justamente nesse atraso de pagamentos para a União, justamente a questão do bloqueio de contas. É verdade, Rosiane. Tanto por isso que é importante a aprovação do programa de recuperação fiscal, porque ele vai congelar
o pagamento das dívidas com a União. E esse bloqueio aconteceu exatamente por conta de uma dívida da União que vence essa semana. Por isso, a União conseguiu bloquear 109 milhões e 500 mil reais nas contas do governo do Estado. Dinheiro que poderia ser utilizado para o pagamento dos servidores públicos foi bloqueado para o pagamento de uma dívida que o Estado do Rio de Janeiro tem com a União. A situação dos funcionários públicos aqui do Rio de Janeiro não é nada boa. Nenhum funcionário recebeu o 13º do ano passado. E atualmente, 150 mil funcionários estão com pelo menos um mês de salário atrasado e 310 mil estão com 2 meses de salários atrasados. Rosiane? Obrigada, Maurício. Olha, em relação a essa questão, hoje eu até vi uma notícia, acho que você está aí no Rio de Janeiro, deve ter bem mais, obviamente, essa ciência dessa situação, né, no dia a dia, que é referente, inclusive, ao primeiro bailarino do Teatro Municipal aí do Rio de Janeiro, né, que é uma das pessoas também atingidas, né, Maurício, com esse problema aí dos atrasos. Oi, Rosiane. Pois é, teve essa situação realmente triste do bailarino, primeiro bailarino do Teatro Municipal, que passou no concurso público. Para quem não sabe, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro pertence ao governo do Estado. Portanto, ele é um servidor público. No último mês, os bailarinos e também cantores, músicos do Teatro Municipal fizeram uma manifestação em frente ao teatro para protestar contra os salários atrasados. Agora, esse bailarino não teve solução. Com 2 meses de salários atrasados, sem receber o 13º, e para piorar a situação, ele é casado também com uma bailarina do Teatro Municipal. E os dois têm um filho. Sem dinheiro em conta, sem dinheiro para receber do governo do Estado, sem conseguir receber os salários, ele passou a dirigir um Uber, virou motorista de Uber. Ou seja, quem dedicou a vida inteira à profissão de bailarino, estudou, passou no concurso público, é primeiro bailarino do Teatro Municipal, agora está afastado dos palcos devido à crise do governo do Rio, não recebe e tem que dirigir um Uber para levar algum dinheiro para casa, Rosiane. Ai, muito triste mesmo. Obrigada pelas informações, Maurício de Almeida, diretamente da redação da TV Brasil no Rio de Janeiro. Essa situação é triste, né? A gente vai falando, fica comovido com a situação. E olha que ele está citando um exemplo aí do primeiro bailarino, que chamou muita atenção, porque a gente imagina ali, é uma vida, como disse o Maurício, é uma vida dedicada a esse talento, a esse esforço profissional. E aí, no caso dele, a dificuldade por ser ele e a mulher, os dois bailarinos, os dois sem receber salário, sem receber 13º. O Uber, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes do jornal começar, justamente como o Uber terminou, que ajudou muita gente mesmo no enfrentamento desse momento de crise. Então, ainda bem que pelo menos está tendo essa possibilidade de sobrevivência por meio do Uber. É uma oportunidade que está ajudando aí várias pessoas. Mas tomara realmente, Maurício, possa em breve trazer uma boa notícia do Rio de Janeiro com esses salários todos em dia e com a situação muito melhor nos cofres públicos. E aí, só para finalizar, gente, esse bloco, sempre vale aquela observação em relação à situação dos cofres públicos, que é justamente por esse motivo, entre outros, que se fala tanto da necessidade das reformas nas áreas econômicas, como é o caso da reforma da Previdência, e tanto se falava sobre a necessidade do teto de gastos, que foi aprovado no ano passado, justamente para não se permitir que se chegue a um estágio como este que está o do Rio de Janeiro. No próximo bloco, você confere com a gente informações sobre novas operações da Polícia Federal, inclusive com alvo em políticos, e também as informações sobre a retomada do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral do processo que pede a cassação da chapa Dilma Temer. Até daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente vai diretamente para a redação da Agência Brasil conversar com Marcelo Brandão a respeito de mais uma operação da Polícia Federal que teve como alvo políticos. Marcelo. Isso, Rosiane. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Manos para investigar atos de corrupção ativa e passiva e de lavagem de dinheiro na construção do estádio Arena das Dunas, em Natal, no Rio Grande do Norte. O superfaturamento identificado chega a 77 milhões de reais. A polícia cumpre 33 mandados judiciais, sendo 5 de prisão preventiva, 6 de condução coercitiva e 22 de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Norte e Paraná. Segundo a Polícia Federal, a investigação foi aberta após a análise das provas colhidas em várias etapas da Operação Lava Jato. Essas provas apontam o recebimento de vantagens indevidas por parte de ex-parlamentares que atuavam para favorecer interesses de construtoras envolvidas na obra da Arena. E foi justamente no âmbito da Operação Manos que o ex-ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, foi preso pela polícia na manhã de hoje, suspeito de corrupção e lavagem de dinheiro.
E existem indícios, Rosiane, de que o Henrique Eduardo Alves tenha solicitado e recebido recursos ilícitos de ao menos 4 empreiteiras para sua campanha ao governo do Rio Grande do Norte, em 2014, da qual saiu derrotado, inclusive. A afirmação é do procurador da República, Rodrigo Teles. Segundo a investigação, ao menos 7,5 milhões de reais em recursos ilícitos teriam sido recebidos pelo ex-ministro. As investigações indicam que Alves atuou junto ao Tribunal de Contas do Estado para atrasar em anos as ações de fiscalização do órgão, que havia identificado superfaturamento na construção da Arena das Dunas, em Natal. A empreiteira OAS, foi uma das responsáveis por essa obra. Negociações parecidas teriam ocorrido também com as empreiteiras Odebrecht, Carioca Engenharia e Andrade de Gutierrez. Rosiane. Obrigada, Marcelo Brandão. A gente continua falando aí sobre alvos políticos, mas é porque hoje um deputado federal foi preso. Quem tem os detalhes é a Daniele Popov. Oi, Rosiane. Na verdade, antes dessa notícia, eu vou te falar de outra operação da Polícia Federal, porque hoje está cheio de operação. A Polícia Federal cumpriu o mandado de prisão. Perdão, Rosiane, eu vou voltar então à informação do deputado. O deputado Celso Jacó, que foi preso hoje em Brasília, assim que desembarcou no aeroporto de Brasília. Ele foi condenado a 7 anos e 2 meses de prisão no regime semiaberto pelos crimes de falsificação de documento público e dispensa de licitação no período em que governou Três Rios, um município do interior do Rio de Janeiro. Em nota, o parlamentar afirmou que nunca teve o nome associado a qualquer tipo de corrupção ou de enriquecimento ilícito. Disse ainda que foi condenado por um erro administrativo, pois a Justiça, segundo ele, não analisou criteriosamente alguns fatos e provas. Rosiane. Em relação a outra informação, né, Daniele Popov, é porque você tinha detalhes também que eu vou pedir para as pessoas olharem na Agência Brasil, agenciabrasil.abc.com.br, sobre uma operação da Polícia Federal que desarticulou uma quadrilha que fraudava benefícios do INSS em Goiás. Os detalhes estão lá, se der tempo a gente até traz outras informações aqui sobre este assunto. Agora a gente vai voltar a conversar com Marcelo Brandão na agência, porque hoje a Procuradoria do Distrito Federal abriu investigação contra os ex-presidentes Lula e Dilma. Isso, Rosiane. A Procuradoria da República no Distrito Federal abriu ontem investigação penal para apurar o suposto recebimento de 80 milhões de dólares de forma ilegal pelos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Essa quantia teria sido depositada em contas no exterior, conforme relatado por delatores do grupo empresarial JF. O caso tem relação com a investigação de desvio de recursos do BNDES. Os delatores informaram que, do total, 50 milhões de dólares teriam sido destinados a Lula e 30 milhões de dólares a Dilma. Na época da divulgação dos depoimentos, tanto Lula quanto Dilma negaram as acusações feitas pelos delatores. Rosiane. Obrigada, Marcelo. E só em relação à informação anterior que Marcelo estava dando, a produção estava me avisando agora há pouco que o ex-ministro Henrique Alves, ele ainda não manifestou uma resposta em relação a essa reportagem da agência sobre essa operação de hoje da Polícia Federal. Você continua acompanhando o assunto no nosso noticiário. Agora a gente vai até o estúdio novamente da Rádio Nacional conversar com Jéssica Gonçalves, porque hoje o Tribunal Superior Eleitoral retomou o julgamento daquele processo que pede a cassação da chapa Dilma Temer. Jéssica. Rosiane, isso mesmo. Na verdade, será retomado daqui a pouco, às 19h, o julgamento da chapa da ex-presidente Dilma Rousseff e do presidente Michel Temer. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral vão analisar se a chapa cometeu abuso de poder econômico e político na campanha de 2014. Em abril, o julgamento do caso foi adiado após os ministros aceitarem um pedido dos advogados de Dilma, que solicitaram mais tempo para apresentar defesa. Caso a chapa seja cassada, ainda cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal. Se esse recurso for rejeitado, Temer deixa o cargo e cabe ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, convocar eleições indiretas em 30 dias. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, convocou 4 sessões para o julgamento. Uma hoje, outra amanhã e 2 na quinta-feira. O processo que pede a cassação da chapa Dilma Temer foi movido pelo PSDB e pela coligação Muda Brasil, que teve como candidato a presidente o senador afastado Aécio Neves. E ainda falando sobre o julgamento, a defesa de Temer
quer que as delações da Odebrecht sejam excluídas do processo no TSE. Os advogados do presidente defendem a tese de que fatos novos não poderiam ser incluídos no processo, que é de 2014. Isso porque o ministro Herman Benjamin, relator do caso, acrescentou no processo as delações da Odebrecht e depoimentos do casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura. Santana afirmou que Dilma sabia dos supostos pagamentos de propina, mas a defesa da ex-presidente nega as acusações. Em entrevista à Rádio Nacional, o advogado Luiz Fernando Casagrande afirmou que a Constituição estabelece um prazo para que fatos novos sejam apresentados. Vamos acompanhar o que ele disse. A Constituição diz que esses fatos devem ser apresentados no prazo máximo de até 15 dias depois da diplomação. E esses fatos surgiram depois, 2 anos depois, mais precisamente. Portanto, eles não podem ser considerados. E não podendo ser considerados, não conduzem à cassação da chapa agora do presidente Temer. Muita gente diz assim, mas olha, não é o caso de considerar tudo em razão da legitimidade da eleição e desprezar essa história do prazo. E eu digo, olha, essa foi uma opção do Constituinte, lá em 88, mas é assim que funciona hoje e funciona aqui no Brasil, como funciona na maioria absoluta das democracias. O advogado disse ainda que caso a chapa Dilma Temer seja cassada, a defesa vai recorrer ao Supremo. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E Mariana Jungmann tem informações hoje sobre o Conselho de Ética que elegeu o presidente. O senador João Alberto Souza foi eleito pela 6ª vez, 12 anos à frente do Conselho de Ética, o senador João Alberto Souza. E aí, nesta primeira reunião do Conselho, também o senador Romero Jucá já apresentou 2 requerimentos ao Supremo Tribunal Federal, viu, Rosiane? Ele quer que o Supremo envie para o Senado todas as informações sobre inquéritos e processos que são respondidos por senadores e também pediu que o Supremo dê o máximo de celeridade nesses inquéritos e processos para que o Senado possa tomar suas providências quando for o caso. Ok. Deixa eu só fazer uma correção, Rosiane. O prazo da reforma trabalhista no plenário do Senado é de 20 a 25 de junho. Então pronto, e você acompanha tudo com a gente aqui nesse período todo. Até amanhã. Boa noite a todos. Boa noite, Mariana. Boa noite, até amanhã.